Mas de qualquer jeito eu vou começar, eu vou deixar gravado lá depois lá no Moodle. Beleza? Boa tarde aí, Caio. Bom, comecei a gravar aqui logo. Deixa eu abrir aqui o PDF e, e começar, né? Mesmo que tenha só a gente aqui na sala, eu vou dar aula, né? E vou deixar gravado, postar no YouTube e colocar lá no Moodle. Beleza? Deixa eu abrir aqui. Vocês estão enxergando aí a apresentação? Ah, beleza. Bom, vamos dar início então, né? Dando continuidade ao que a gente começou ontem, né? A parte de resistência mecânica aqui na disciplina de seleção de materiais. Essa parte inicial da aula foi mais uma grande revisão, assim, né? Desses conceitos mais voltados para a resistência mecânica. Principalmente pensando em materiais metálicos, né? Aqueles conceitos relacionados ao ensaio de tração, aos mecanismos de endurecimento, né? Sobre quais são as estratégias que a gente pode assumir para causar um aumento de resistência mecânica de um metal. Eu falei de algumas aqui, né? Falei do encuramento, do endurecimento e precipitação, né? E eu parei mais ou menos aqui, né? Que fala sobre tratamento térmico. Enfim, ontem eu estava falando para vocês sobre o tratamento de endurecimento e precipitação, né? Que ele consiste, na verdade, em dois tratamentos térmicos, né? Um primeiro que é a solubilização, que é o resfriamento rápido, que é para gerar essa solução supersaturada, e um outro aquecimento até uma temperatura intermediária, de maneira que os precipitados eles realmente, de fato, eles se precipitem aí na estrutura, né? De maneira bem dispersa, bem fina e bem homogênea ao longo de toda a estrutura. Então são dois tratamentos térmicos, né? Solubilização e precipitação. Né? A gente costuma falar que é a solubilização e envelhecimento. Né? Mas enfim, aqui nessa parte de tratamento térmico, a gente vai falar um pouco sobre esses dois tratamentos, né? Ainda pensando naquele mecanismo de endurecimento por precipitação. Como eu já falei, a precipitação ela se manifesta quando a gente aplica um tratamento térmico no material. Uma vez que é gerada a solução supersaturada, a precipitação vai acontecer. Mas se eu deixar acontecer naturalmente em temperaturas ambientes, vai ser um processo muito demorado, muito longo. Né? Então o que a gente pode fazer? A gente pode subir um pouco a temperatura. Aí você tem que lembrar lá do capítulo 5 do Callister, difusão. Quando aumenta a temperatura, a difusão atômica é acelerada. Qual é esse aumento de temperatura? A gente tem essa difusão atômica acelerada e a precipitação acontece mais rapidamente. Né? Então a gente fala que a precipitação acontece diante de um tratamento térmico, só que não é necessário o tratamento térmico. O tratamento térmico só acelera a precipitação. Então a ideia aqui desse tratamento é que eu tenho duas etapas. A primeira que é a solubilização e a segunda que é de fato a precipitação. A solubilização que é um estágio anterior, né, onde eu tenho que gerar aquela solução supersaturada. Né? Bom, tratamento térmico no geral, eles geram alguns problemas tecnológicos para a gente. Nós temos que ter um controle adequado dos parâmetros de tratamento. Deve haver uma homogeneidade de temperatura. As peças no forno têm que estar bem arranjadas de maneira que não existam distorções. Deve ter a produtividade, né? Não vale a pena fazer um tratamento térmico para uma amostra só. Devo fazer para uma série de amostras. E um controle da atmosfera, né? Eu vejo, eu já li bastante sobre tratamento térmico, mas eu fui entender quão difícil quanto cheio de
probleminhas que aparecem no tratamento térmico quando eu peguei para fazer um de fato, né? Por exemplo, nos fornos geralmente de laboratório, a parte central do forno ela aquece mais rapidamente do que as partes da ponta. Então tem que concentrar as amostras na parte central, só para ter um aquecimento mais correto, né? Só que muitas vezes não cabe, né, por questão de espaço. Então a gente tem que tentar agrupar aquelas amostras ali de uma maneira ótima, né? Então são probleminhas que aparecem quando a gente está lidando com o tratamento térmico. Um outro caso, controle da atmosfera. No meu tratamento térmico eu precisava fazer uma atmosfera que era muito rica em oxigênio. Ou seja, tinha que jogar dentro do forno oxigênio científico, né? Oxigênio puro. E precisava de realmente uma concentração muito grande, então eu tinha que jogar muito oxigênio lá dentro, né? Só que como eu jogava um fluxo de oxigênio muito forte, ele levava o calor para a parte final do forno. Então tem uma espécie de rolha, né? Um tampo na parte final, que ela ficou completamente deteriorada devido a esse aquecimento excessivo, né? Eu lembro que na época eu fiquei até com medo de queimar o veda-rosca que eu coloquei nesse tampo no fundo, porque era muito calor sendo jogado, né? Oxigênio e alta temperatura é um convite para o desastre. Mas esses são exemplos de problemas que aparecem quando a gente faz tratamento térmico, né? Otimizar esses parâmetros, controlar tudo é muito difícil. Agora voltando aqui para o endurecimento por precipitação. Os precipitados geralmente são ricos em átomos de soluto, né? Então eles têm que se mover na solução sólida e dirigir para o núcleo dos precipitados, promovendo assim sua formação e crescimento. O efeito cinético termodinâmico, que eu já mostrei através dos gráficos, né? Até que aqueles gráficos dão origem, né? Eu falei para vocês, a curva TTT, quem já conhece. São bastante destacados esses efeitos, tanto cinético e termodinâmico. Nós temos que otimizar os efeitos cinéticos e termodinâmicos, de maneira a ter uma reação melhor controlada. Aí nós temos, né, dois gráficos, né? A tensão de escoamento do material resultante, né? Que, obviamente, no processo de endurecimento, ela tem que aumentar também, né? Um processo de aumento de resistência mecânica. Tem a tensão de escoamento no eixo Y e o tempo de precipitação no eixo horizontal. Vocês podem ver que para cada temperatura de tratamento, né, de envelhecimento, nós, para a liga de alumínio 6061, nós temos uma resposta diferente. Nós temos um pico de tensão de escoamento diferente, né? Ou seja, para temperaturas mais altas, esse tempo de precipitação ele precisa ser menor. Para temperaturas mais baixas, ele tem que ser maior, né, para ter um valor alto de limite de escoamento, né? Aqui embaixo nós temos também a temperatura em B, variando com o tempo, né? O que pode ser feito aí. Bom, a gente pode observar então, através dessas duas curvas aqui de antes, que a tensão de escoamento máxima e o tempo para se atingir esse máximo vai depender da temperatura. Então, às vezes, se eu fizer um tratamento a 121 graus Celsius e deixar por um tempo maior, pode ser mais interessante que eu fazer um tratamento aí a 260 graus Celsius e deixar um tempo menor, né? Então a gente tem que saber como que se comporta esse material na questão da alteração do limite de escoamento em função da temperatura. A temperatura ela é um fator importantíssimo aqui. A gente pode esquematizar um diagrama TTT a partir do conhecimento da cinética de precipitação da liga, né? Isso eu já falei com vocês, partindo desses formatos. Correlacionando aqueles gráficos anteriores, nós podemos concluir que quanto menor a temperatura, menor a cinética.
o que de certa forma é até um pouco intuitivo, né? Já quando a gente pensa em temperatura alta, a gente pensa em uma alta vibração molecular, né? Uma alta agitação molecular. Então a cinética ela vai ser mais alta com o aumento de temperatura e mais baixa com a diminuição de temperatura. O maior efeito de endurecimento, né, aqui no gráfico, né, como está mostrado, ele acontece para 149 graus Celsius, né, que é uma temperatura intermediária. Para temperaturas altas, a resistência mecânica máxima ela é alcançada muito rapidamente, mas seu valor é modesto, não é tão grande, né, em temperaturas tão altas. Né? E aí a gente tem que saber otimizar isso. Né? Aqui a gente tem esse valor de lambda, se a gente voltar alguns slides aqui, bastantes slides aqui, né? A gente vê que é o grau de dispersão das partículas, né? Quanto mais dispersas são as partículas, né, que no caso é o valor de lambda, a gente vai alcançar o máximo mais rapidamente, o máximo de resistência mecânica, mas esse máximo não vai ser tão alto assim. Né? A ideia aqui, gente, é que a gente perceba que a gente fazer um tratamento térmico em temperatura muito alta nem sempre é vantajoso. Né? Às vezes é mais vantajoso fazer algo mais lento em temperaturas menores, me dar um resultado mais efetivo, né? Como está mostrado aqui. Aqui nós estamos claramente mostrando, de fato, os dois tratamentos térmicos envolvidos no endurecimento por precipitação. Né? A solubilização é eu sair da temperatura T1 aqui, chegar em T0, manter nessa temperatura por um tempo, ou seja, olhando aqui o diagrama de fase, eu saí do campo alfa mais beta, fui para o campo alfa, mantive lá para que eu tenha tempo para se formar apenas partículas alfa, apenas a fase alfa. E aí, quando eu estou na fase alfa, eu vou fazer a temperatura cair de uma vez até T1. Né? Como a queda é muito brusca, ela atravessa o diagrama alfa mais beta, porém sem haver tempo para a formação na fase beta. Né? A fase beta ela fica super saturada na estrutura. Né? Que é como se fosse uma têmpera de fato, né? Um resfriamento muito rápido. Né? Tendo essa fase supersaturada, ou seja, esse tratamento de solubilização já sendo feito, eu vou subir a temperatura até T2, de maneira que essa fase ela gere um precipitado, né? Ela se precipite. Né? E aí eu deixo aqui ao longo do tempo, no processo chamado envelhecimento. Nesse caso aqui, envelhecimento artificial, né? Já que T2 é a temperatura mais alta que a temperatura ambiente. Eu deixo lá por um tempo e logo depois resfrio novamente. Né? Resultado final é que eu vou ter uma estrutura bastante dura, com alta resistência mecânica, né? Ou seja, um alto LRT, uma alta tensão de escoamento. Né? Esse é o objetivo final desse tratamento. Então, nesse caso aqui vai acontecer isso. Eu tenho dois tratamentos térmicos que no final vão me dar uma estrutura pronta, né? Uma estrutura bastante resistente mecanicamente. Outro ponto que é importante a gente falar é que logo após esse tratamento de solubilização, ou seja, entre os dois tratamentos térmicos, o material, uma liga de alumínio, por exemplo, vai se encontrar no seu estado mais dúctil possível. Então, muitas vezes a gente começa esse tratamento, quando termina o tratamento, que está muito dúctil, a gente dá a forma e depois faz o envelhecimento, né? Para deixar resistente. Né? E aí a dutilidade vai cair mesmo. Então esse é outro fator importante. Outro mecanismo de endurecimento por solução sólida dentro desse mecanismo de endurecimento por solução sólida a gente tem a têmpera, né? Que a têmpera que é especial para os aços, né? A gente pode até encontrar esse termo têmpera em outros contextos, mas o tratamento térmico de têmpera é algo voltado para os aços, tá?
onde eu vou gerar uma estrutura de martensita, né? Aquele mesmo papo que vocês já viram antes. A têmpera, como vocês sabem, vai aumentar muito a resistência mecânica, a dureza vai lá nas alturas, né? Só que a dutilidade e tenacidade caem demais. E a estrutura fica com muitas tensões internas também. Né? A têmpera, como vocês já conhecem, é um resfriamento rápido, onde não vai haver tempo para os átomos de carbono formar a cementita. Então eles vão modificar a estrutura. A estrutura vai ser fortemente distorcida, o que vai dificultar a movimentação de discordâncias. Né? Na verdade, a estrutura vai passar de uma estrutura cristalina CFC para uma estrutura TCC, né? Que é tetragonal de corpo centrado. Né? Na verdade, perdão, vai passar de CCC para TCC. Né? É como se o cubo ele se esticasse em uma direção. Né? Em vez de ser um cubo, eu tenho duas arestas iguais e uma diferente. Né? A estrutura cristalina. Ela vai sofrer essa distorção. E com essa distorção, as discordâncias vão ser impedidas de se movimentar. Que realmente é o objetivo, é a maneira pela qual a gente obtém uma alta resistência mecânica. Aqui tem um gráfico mostrando a dureza Rockwell C em relação à porcentagem de carbono, né, o teor de carbono, para um ácido temperado. Vocês podem ver que quanto maior o teor de carbono, maior vai ser a dureza. Nós temos que usar um revenimento, né, que é um tratamento posterior para o aço, para abrandar as propriedades. Né? A gente sabe que na têmpera a tenacidade e a dutilidade caem muito, então o revenimento tem a função de melhorar um pouco essas propriedades, né, para que elas não fiquem tão baixas assim. E não fique tão baixa e seja possível utilizar esse material, né, de fato. Bom, o aumento no teor de carbono, além de reduzir a tenacidade, também vai influenciar na soldabilidade. Né? A gente tem essa questão do teor de carbono equivalente. Então, quando a gente pensa no material, no aço, né, que tem que ser duro, nós temos que pensar também que um teor de carbono muito alto pode fazer com que ele tenha problemas de soldabilidade. Né? Então, isso deve ser levado em conta. Bom, eu falei aqui que os métodos de endurecimento, eles geralmente, né, vêm acompanhados de uma queda de dutilidade. Né? Aumenta a dureza, aumenta a resistência mecânica, cai a dutilidade, cai a tenacidade. Né? Porém, nós temos uma exceção. Né? E a exceção é o endurecimento por meio do refino do grão. Né? O que é isso? É eu gerar grãos novos menores, refinados, grãos livres de tensão. Né? Então eu vou criar grãos menores. Né? E a gente pode entender como é que funciona o endurecimento. É só de imaginar um grão pequeno, um material com grãos pequenos e um material com grãos grandes. O material com grãos pequenos, né, ele tem muitas fronteiras, né, entre os grãos, muitos contornos de grão. O material de grãos grandes tem menos contornos de grão. E aí, nós temos que pensar o seguinte: é mais interessante para a gente ter grãos pequenos. Né? Porque com grãos pequenos tem mais contornos de grão. Se eu tenho mais contornos de grão, eu tenho mais obstáculos à movimentação da discordância. Então, eu vou ter um material mais resistente. Né? Então, a ideia é que a gente faça esse controle da movimentação de discordâncias pelo aumento no número de grãos. Né? Ou seja, fazendo grãos menores. Né? Esse é o tratamento de refino de grão. Aqui tem uma figura para exemplificar, né? Sob a ação de uma tensão, as discordâncias vão se empilhar ao longo de um plano de escorregamento.
O conjunto vai exercer uma tensão, né? Eu vou precisar da continuidade de deformação plástica, né? Para conseguir romper essa barreira, né? E enfim, é algo que realmente dificulta, né? Aqui a gente pode ver a tensão limite de escoamento para dois casos, onde eu tenho grãos de mais ou menos 50 micrômetros e aqui grãos de mais ou menos 100 micrômetros. Na verdade é só a relação aqui entre tamanho de grão e limite de escoamento, né? Na verdade isso aqui não é o tamanho de fato, é o tamanho elevado a menos meio, né? Por isso que o menor aqui tem o menor valor do limite de escoamento. Enfim, a gente sabe que grãos menores têm a tendência de fato, a ser o obstáculo das discordâncias. Aqui tem outra imagem mostrando isso, né, o contorno de grão. Né, tem um plano de deslizamento aqui, esse slip plane, tá de verde. Né, ele teria que se romper, ele teria que ter um esforço extra para romper esse contorno de grão. Né? E é pior, gente, quando a gente tem contorno de grão de alto ângulo, né? Onde eles são bem... essa orientação aqui, esse ângulo entre essa reta verde e azul, é muito grande. Né? Aí fica muito difícil fazer passar por esse contorno de grão. O refino do grão é o método mais nobre para melhorar a propriedade mecânica dos aços. Né? É um método que a gente pode falar que é o melhor método, né? Porque ele envolve tanto a melhora de tenacidade e utilidade quanto uma melhora de resistência mecânica de dureza. Então ele otimiza tudo. Né? E uma maneira de se obter a redução de tamanho de grão é adicionar alguns elementos de liga que retardam o aumento do grão. Né? Isso pode ser feito. O controle do tamanho de grão é um bônus extra da precipitação, porque as partículas de precipitado podem retardar o crescimento de grãos, bloqueando o movimento dos seus contornos. E o diâmetro máximo do grão ele vai ser inversamente proporcional à fração volumétrica dos precipitados. Né? Aqui nós temos as figuras mostrando o tamanho de grão ASTM aí, né? Os grãos em uma aqui são grãos bem mais finos. A gente pode ver que tem muitas fronteiras aqui, enquanto em 10 eu tenho grãos maiores, eu tenho fronteiras de fato menores aqui. Né? Tem o menor número de fronteiras, na verdade. Então de 1 para 10 é só aumentando o tamanho de grão. A soldagem vai evidenciar a influência do tamanho de grão na resistência mecânica. A gente já sabe, né? Acho que nesse ponto aqui do curso, a gente já sabe que o tamanho de grão tem influência nas propriedades. Não só o tamanho, como até mesmo a geometria, né? Pode influenciar. E o processo de soldagem ele evidencia a influência do tamanho de grão na resistência mecânica. O oxigênio, ele, devido à sua baixa solubilidade na austenita, ele não é muito solúvel na austenita, ele aparece sempre combinado em depósito de solda. Disso resulta em grande quantidade de inclusão de oxigênio na solda, que é indesejado. Então, quanto maior for o teor de oxigênio no processo de soldagem, maior é a fração volumétrica de oxigênio precipitado. Portanto, menor será o tamanho de grão, né? Porque as inclusões elas vão agir no sentido de atrapalhar o crescimento do grão. Né? Então aí está um exemplo no caso de soldagem, onde o teor de oxigênio em partes por milhão vai influenciar no tamanho de grão final do produto. Né? Por isso que a gente tem processos de soldagem aí que utilizam alguns gases aí inertes para evitar que tenha essa inclusão de oxigênio aí durante o processo.
Beleza? Então até aqui, gente, vamos para materiais metálicos, né? Materiais metálicos, na verdade, uma grande revisão aí de propriedades mecânicas para materiais metálicos, né? Lembrando como que a gente tem esse aumento de resistência, como que a gente deve tratar aí também a questão do endurecimento dos metais, os tratamentos que a gente pode realizar, né? Isso tudo é bom que a gente tenha em mente, né? Quando a gente pensa na seleção do nosso produto final. Oi. Calma aí, não entendi sua pergunta. Então, do ponto de vista de tamanho de grão, sim, né, que eu vou ter algumas inclusões de oxigênio. A inclusão, ela vai barrar o crescimento do grão. Beleza? Só, então, se a gente olhar só do ponto de vista de tamanho de grão, sim. Só que inclusão, ela pode também fragilizar o cordão de solda se tiver uma grande quantidade. Então a gente tem que ponderar, né? Isso, a gente não pode ter um teor muito elevado de oxigênio porque a gente pode mais prejudicar do que ajudar. Mas pensando em otimizar o tamanho de grão, esse oxigênio durante a soldagem pode ajudar. Bom, alguma mais outra pergunta aí? Vocês querem perguntar? Tudo certo? Bom, nós temos aí também os materiais poliméricos para a gente falar um pouco sobre, né? Fazer uma revisão aqui das propriedades mecânicas. A gente sabe que um polímero, né, vai ser uma molécula gigantesca, né? Vai ser uma macromolécula formada por vários monômeros, né? Esses monômeros vão se unir por meio de ligações primárias, né, que são ligações covalentes, né? Lembrando que a ligação covalente é aquela ligação onde eu tenho compartilhamento de elétrons, né? A estrutura de um polímero aqui, ela não remete muito ao que a gente viu, né, no ensino médio lá de química orgânica. São moléculas de carbono gigantescas, né? Cadeias moleculares bem grandes, né? O peso molecular, no caso dos polímeros, não influencia tanto na resistência mecânica, né? Mas vai controlar outras propriedades, como é o caso da rigidez, né? E aumentando o peso molecular, eu aumento também a tenacidade, né? Quando vocês verem falar de peso molecular em polímero, eu quero que vocês pensem em cadeias mais longas, em cadeias maiores, né? Por quê? Porque o modo que a gente tem de aumentar o peso da molécula é fazer uma molécula maior ainda. Então a gente vai ter cadeias moleculares bem grandes para se ter um peso molecular bem grande também. Ao passo que as ligações dentro das cadeias, né, ou seja, intramoleculares, são ligações covalentes, as ligações entre as cadeias são ligações de Van der Waals, que são mais fracas, né? Aqui inclusive está escrito errado, né? Que seria intramoleculares, né? Nessa parte aqui, né? Porque dentro da cadeia, a intramolecular é covalente, a intermolecular é de Van der Waals, né? Então, o que a gente pode ser levado a pensar? Pô, a ligação covalente dentro da cadeia é uma ligação forte. A ligação entre as cadeias é uma ligação mais fraca. Então é mais fácil, pensando assim bem grosseiramente, eu separar uma cadeia da outra do que partir a cadeia no meio, né? Isso é fácil de se pensar, né? Ou seja, traduzindo isso para a propriedade mecânica, muitas vezes, para os polímeros, a gente tem um alto grau de anisotropia. O que é isso?
as propriedades vão depender da direção, né? Ou seja, vai ter uma direção ao longo da cadeia onde vai ser mais resistente e uma direção perpendicular que vai ser menos resistente, né? Não, até que aqui tá certo, né? Aqui tá falando das ligações de Van der Waals, né? Essas ligações intermoleculares, gente, elas são de Van der Waals, mas em alguns casos especiais elas podem ser covalentes também. Mas, de modo geral, a gente fala que elas são de Van der Waals, tá? A gente sabe que os polímeros, eles não são 100% cristalinos, como os metais. Eles podem ser cristalinos, amorfos, ou que a gente fala semicristalino, que é a parte cristalina, a parte que não é cristalina. Quanto maior for a região cristalina, maior vai ser a rigidez e a resistência. E a parte não cristalina, a parte amorfa, é responsável pela elasticidade e pela tenacidade. Geralmente nos polímeros a gente tem uma composição aí. Tem algumas partes cristalinas, ou seja, onde os átomos estão organizados, e entre essas partes eu tenho regiões bem desorganizadas, né? Tem algo bem diferente mesmo. Elastômeros, né? É uma classe de polímeros. Nos elastômeros as forças intermoleculares são baixas, né? Ou seja, as forças entre as cadeias. Então não tem barreiras para a rotação das cadeias em torno das ligações, né? Eu posso submeter esses materiais a grandes deformações. A rigidez, consequentemente, é muito baixa, é de 1 a 10 megapascal. Né? O elastômero que a gente sempre traz como exemplo borracha, né? Qualquer borracha que a gente pode esticar bastante e voltar ao seu estado original. Eu tenho os termoplásticos, né? Nos termoplásticos, as forças entre as cadeias são maiores que nos elastômeros. Né? Na temperatura ambiente, a rigidez é de 0,4 a 4 gigapascal. Tá? Aqui é gigapascal. Em temperaturas acima da temperatura TG, né, que é a temperatura de transição, a rigidez dos polímeros amorfos é parecido com a de elastômeros, com os elastômeros. Porém, a temperaturas criogênicas, a rigidez pode aumentar ainda mais, né, em temperaturas bem baixas. Né? Os termoplásticos são aqueles que têm aquele comportamento dependendo da temperatura. Né? Eles amolecem em temperaturas mais altas e endurecem em temperaturas mais baixas. Os termofixos, ou também chamados de termorrígidos, nesse tipo de polímero eles têm cadeias que não são tão lineares como nos termoplásticos, né? Mas elas têm um arranjo tridimensional. A densidade das ligações cruzadas é maior, né? O que vai dar maior rigidez, né? Esse material vai ser mais rígido. Esses materiais são frágeis, já que eles têm um alto grau de ligações cruzadas, né? Porém são bem resistentes. Essa fragilidade também pode ser associada ao arranjo tridimensional. Né? Talvez vocês lembrem lá de Mateco 2, que o aumento de ligação cruzada tende a aumentar a resistência, melhorar as propriedades mecânicas. Né? A gente tem até o processo de vulcanização, que é um processo onde a gente pode induzir o surgimento de ligações cruzadas nos polímeros. Né? A gente pode introduzir enxofre na molécula, por exemplo, para forçar uma ligação entre moléculas ali, que é a ligação cruzada. Os termofixos, né, eles são usados especialmente como adesivos para laminados ou como matriz em combinação com cargas de vários tipos, seja fibras orgânicas ou inorgânicas, tecidos ou asbesto. Né, são vários tipos aí de termofix. Eles são menos afetados por variações de temperatura, mas não podem ser reprocessados, porque eles se decompõem. Né? Um erro que muita gente comete porque quando a gente fala de termoplástico, a gente sempre compara com termofixo. O termoplástico
ele amolece a temperatura alta e endurece a temperatura baixa. O termofixo ele mantém a integridade, uma grande faixa de temperatura. Só que, se eu chegar a uma temperatura muito alta, ele vai se decompor, tá? Não é como se ele fosse resistente à decomposição. Não, ele ainda é um polímero. Né? Temperatura muito alta, que para polímero nem é tão alta assim, né? Volta de 400 graus Celsius, por aí. Ele vai se decompor. Né? Uma vez que ele se decompõe, ele não pode ser reprocessado. Os polímeros são caracterizados por ter uma rigidez baixa. Né? Então, quando a gente fala de polímero, geralmente a gente está pensando lá na parte da rigidez, aqueles critérios voltados para a deflexão, que a gente viu algumas aulas, na aula passada, né, na semana anterior do relatório. A resistência mecânica, ela começa a ser abordada quando a gente fala de polímeros. Quando a gente está falando de compósitos, né, que geralmente vai ter pode ter uma matriz polimérica e fibras de cerâmica, por exemplo, de vidro, ou de carbono, ou metálico, enfim. Já que os compostos eles têm essa resistência mecânica que pode ser comparável às ligas metálicas, né? Porém um peso bem menor. Beleza? Polímeros, tudo certo? Posso seguir? Show. Beleza. Materiais cerâmicos e vidros. Em temperatura ambiente, a maioria das cerâmicas ela é frágil e vai exibir um comportamento elástico até a fratura. Né? Isso em temperatura ambiente. Ainda assim, a resistência desses materiais à fratura é bem menor que a resistência teórica. A gente já sabe que no material cerâmico, quando a gente pensa no ensaio de tração, ele tem a região elástica ali pequena, a região plástica não existe, praticamente, né? Porque ele é um material muito frágil. Né? E a resistência à fratura desses materiais é bem menor que a resistência teórica. Né? Lembrando que fratura é o tema da aula de semana que vem. Né? Então é algo que vocês devem se atentar para a semana que vem só. Mas a resistência à fratura dos cerâmicos tende a ser menor do que o que a gente calcula. Né? Porque eles têm muitos defeitos no seu interior. Né? Essa discrepância entre resistência real e teórica ocorre devido a microtrincas, né? Tanto superficiais quanto internas, a gente chama de trincas de Griffith. Essas microtrincas elas agem como concentradores de tensão, né? Então a tensão no ápice da trinca ela vai ser multiplicada, né? Vai ser concentrada ali naquele ponto. Essas microtrincas elas aparecem nos materiais cerâmicos muito devido ao processo de fabricação deles, tá? É algo que é normal dos cerâmicos. É um problema comum. Aqui nós temos resistência mecânica de materiais cerâmicos e vidro. Aí tem as várias situações aí, né, de alguns materiais cerâmicos, né, falando sobre a estrutura e a resistência. Né, como vocês podem ver aí, a fibra de vidro tem resistência bem alta em tração. Né, igual da mesma maneira que o carbeto de silício. Em compressão, o carbeto de silício também é muito bom. O vidro comum em compressão também tende a ter uma resistência bem alta. Né? Só que perceba, ter uma resistência alta não quer dizer que ele vai ser dúctil. Tá? Quer dizer que ele vai demorar mais a entrar no, entre aspas, no regime plástico. Só que quando entrar ele vai fraturar. Né? Vai ter uma fratura frágil. Né? Então a gente tem que sempre pensar nisso, porque a gente pode acabar confundindo. Né? O fato do carbeto de silício, por exemplo, ser altamente resistente à compressão, isso quer dizer que ele vai suportar bastante carga. Mas quando ultrapassar essa carga aí, ele vai romper de uma vez. Diferente do que acontece nos metais. Né? No metal, quando eu passo um pouco de valor de resistência,
o próprio limite de escoamento, por exemplo, eu já entro na parte da deformação plástica. Então, antes dele fraturar de vez, ele vai amassar, vai empenar, vai ficar totalmente deformado no metal. Isso não acontece com o cerâmico. Aqui a gente tem resistência à tração do óxido de magnésio policristalino e monocristalino. Vocês podem ver que o policristalino tem uma resistência à tração muito menor, né? Isso porque para os cerâmicos, os contornos de grão, né, eles estão associados a muitas regularidades internas, seja porosidade, seja trincas internas, né? O que vai fazer com que a resistência mecânica caia, né? Então, o tratamento aqui em relação ao contorno de grão para cerâmicos e vidros é diferente. Bom, para a maior parte dos materiais, a gente costuma usar a resistência à tração como um parâmetro útil, né? Seja usando o limite de escoamento que a gente calcula em tração, seja usando o LRT ou, enfim, a tensão de ruptura. Mas para materiais cerâmicos, a gente tem que é importante a gente analisar em compressão também, né? Porque para os metais, geralmente, a resistência à tração e compressão, ela pode ser similar, tá? Não quer dizer que ela vai ser. Tem alguns materiais que eles de fato não são. Mas para cerâmico é regra que não é similar, né? Como vocês podem ver aqui nessa tabela anterior, né? Olha a porcelana, em tração ela tem resistência minúscula, em compressão é muito grande. O mesmo pode ser dito aí para alumina, para sílica fundida, para o vidro comum, né? Para o grafite, né? Apesar de o grafite estar até na faixa ali um pouco parecida. Mas enfim, para materiais cerâmicos a gente costuma ter uma diferença aí muito grande de resistência à tração e resistência à compressão. Então agora a gente tem vou mostrar para vocês 3 métodos de ensaio para ilustrar aí a dificuldade que a gente tem de ensaiar e interpretar resultados de resistência mecânica em cerâmicos. Então vou falar do ensaio de tração, de flexão e de compressão. O de tração é o mais comum, né? Aquele que a gente vê com mais frequência, aquele que a gente estuda mais, que a gente fala que é o que traz mais informação, né? Mas eu tenho dificuldade de ajustar a amostra para o corpo de prova, né? Então, muitas vezes para material cerâmico eu tenho dificuldade de criar uma situação onde eu vou ter cargas somente na direção do eixo, né? Outro problema é para usinar um material cerâmico, né? O corpo de prova que a gente conhece de ensaio de tração é aquele cilindro cuja parte do meio é um pouco mais fina, né? E aí para fazer essa usinagem desse corpo de prova é bem mais complicado, né? Porque as cerâmicas elas tendem a ter uma dureza muito alta, né? Então o ensaio de tração tem essas dificuldades. Isso não exclui, tá, gente, a possibilidade de se fazer um ensaio de tração em cerâmica ou em vidro. Só que não vamos dar tantas informações e vai ser bem difícil de fazer. O ensaio de flexão, ele vai mudar o modo de ruptura, né? Ou de flexão, né? O formato do corpo de prova é uma barra de seção quadrada, que é mais fácil produzir. E esse ensaio pode ser feito em 3 ou 4 pontos, né? Uma grande vantagem desse ensaio de flexão é que durante o ensaio de flexão eu vou submeter o material tanto a esforços de tração quanto de compressão, tá bom? Então por exemplo, esse ensaio de 3 pontos aqui, as fibras de baixo da amostra elas estão sendo tracionadas, ao passo que as fibras da superfície superior estão sendo comprimidas. Então é o estado mais elaborado de tensão. Aqui tem ensaio de 3 e 4 pontos, tá, gente? Realmente fazer uma. Deixar a curva de prova biapoiada e aplicar a força em um ponto só, em 3 pontos. No 4 pontos, a força é aplicada em 2 pontos, né? Ele também é biapoiado.
No ensaio de flexão em 3 pontos, a carga de tração máxima vai acontecer ao longo de uma linha na superfície superior do corpo de prova, né? Enquanto para o ensaio de 4 pontos, a carga máxima ocorre em um plano. Então, uma linha em um plano. Na primeira variante do ensaio, né, ensaio de 3 pontos, a probabilidade de a maior trinca do corpo de prova estar exatamente na linha de tensão máxima é pequena, né? O que não acontece quando a amostra é apoiada em 4 pontos. Consequentemente, o apoio em 4 pontos fornece valores de MOR menores, né, de módulo de ruptura. Né? O ensaio de flexão, como vocês devem ter visto lá comigo no ensaio de materiais, é um ensaio que ele depende de muitas variáveis, né? Do formato do corpo de prova, do seu tamanho, a sua área de ação transversal, né? Isso tudo vai influenciar no resultado final. Né? Então são problemas aí que podem ser detectados aí nesse ensaio. Né? Porque para comparar resultados é um pouco complicado. É importante destacar que o ensaio de flexão é muito sensível no que diz respeito ao posicionamento dos apoios. Né? Um erro de 1,2% no posicionamento do apoio, no caso o rolete, como foi mostrado, pode gerar uma mudança de 10% no valor do módulo de ruptura. Então é uma diferença bem grande. Então assim, o ensaio de flexão deve ser feito com muito cuidado, mas ele é útil, me dá muita informação. Eu tenho um ensaio de compressão diametral, como está mostrado aí, né? Também chamado de Brazilian Test. Né? Ele é bem simples, né, como está desenhado aqui no esquema de ensaio. Um ensaio de compressão que varia de fato a posição do corpo de prova, basicamente. Né? Nesse ensaio é importante evitar fratura localizada e incipiente no ponto de contato. O ponto de contato é bem menor aqui. O contato acontece ao longo de uma linha, tanto em cima quanto embaixo. O que é conseguido com materiais dúcteis, né, como folhas de cobre. Né? Então, folha de cobre ali eu posso colocar essas folhas de cobre ali entre a superfície da amostra e da aplicação de tensão, né, desse cabeçote aí que tem em cima. Eu tenho norma para isso também. Né? E enfim, o que a gente pode falar de materiais cerâmicos é que esses valores de resistência mecânica calculados, eles não podem ser tomados com o mesmo grau de confiança que a gente atribui às propriedades mecânicas dos metais. Né? Nos metais, a gente tem mais certeza daqueles valores. Aqui a gente nem tanto. Como vocês podem ver, o próprio método de ensaio ele tem uma grande influência. Né? E não só o método de ensaio, né? Mas até mesmo as propriedades assim, intrínsecas aos cerâmicos. Né? Que são bem variáveis, né? já que eles têm porosidade variável, podem ter defeitos internos, né? Eles são muito frágeis, né? Enfim. Aqui nós temos valores típicos de resistência mecânica para cerâmicas ensaiadas em tração e inflexão, né, como está mostrado. Eu tenho 4 cerâmicas aí, valores de inflexão, valores em tração. Nós podemos observar que esses valores de resistência variam bastante de acordo com o ensaio, né? E bom, agora falando nessa retinha final aqui, falando sobre, de fato, como usar a resistência mecânica na seleção de materiais. Quando a gente fala de seleção de materiais cujo critério é resistência mecânica, a gente está falando de um projeto limitado por deformação plástica. Né? E o parâmetro que vai me dizer quando o material vai entrar em deformação plástica é a tensão de escoamento. Né? Então, aquela mesma análise que a gente fazia para rigidez, né? Usando de fato o módulo de elasticidade, a gente vai fazer usando a tensão de escoamento. Né? Então, quando a gente coloca num mapa de propriedades, como está mostrado aqui, a gente vai ter uma situação muito parecida com aquela da rigidez. Né? Onde a gente vai ter tensão de escoamento aqui no eixo Y
e o peso, por exemplo, aqui no eixo X. Né? E aqui a gente vai ter umas linhas guias, né, para otimizar a massa, né, quando esses dois fatores são importantes, como está mostrado aqui. Né? Lembrando que cada expoente associado aqui à tensão do escoamento são expoentes associados a diferentes tipos de solicitações mecânicas. Né? Porque a deformação plástica ela pode acontecer a partir de uma compressão, a partir de uma tração, a partir de uma barra tracionada, uma placa flexionada, enfim, tem várias condições aí, várias situações possíveis, né? Várias possibilidades. Aí aqui em cima, como vocês podem ver, a gente tem aqui na parte superior esquerda mostrando, né, o que parâmetro a gente pode usar quando a gente quer limitar o projeto da resistência mecânica, né, onde não pode sofrer deformação plástica. Por exemplo, metais e polímeros. Nós usamos a tensão limite de escoamento, que é yield strength, né, que é a tensão limite de escoamento. Para cerâmicos e vidros, nós temos módulo de ruptura, né, esse MOR, né, como foi mostrado antes, né, mais usado. Para elastômeros, nós usamos a tensão de ruptura em tração. Né? E para compósito, vocês usam uma tensão associada à falha também. Então são parâmetros diferentes para cada classe de material. Aqui tem o mapa total, né, dos materiais. Né? A gente vê que os metais são aqueles que costumam ter uma resistência maior, mas alguns cerâmicos estão ainda mais em cima. Os compósitos também têm resistência alta, mas o peso, como vocês podem ver, é bem menor. Né? E enfim. Né? Novamente, o ideal é que tivesse a melhor região que possa estar o material é essa parte superior esquerda, né? Vai combinar uma resistência alta com um peso baixo. Né? Só que são poucos materiais que estão de fato aqui. Lembrando que qualquer linha traçada paralelamente à linha guia, né, de acordo com aquele modo de carregamento, vai passar sobre materiais com a mesma relação resistência-peso. Né? Então, uma linha guia qualquer traçada aqui, todos os materiais que ela passar por cima vai passar pela mesma relação resistência-peso. Materiais acima da linha vão ter um desempenho melhor e abaixo da linha vão ter um desempenho pior. Né? E como já adiantei, esse método de análise e comparação através do mapa de Ashby e de índices de mérito vai seguir a mesma metodologia proposta para deformação elástica. Né? Lembrando que a gente já viu, né, na verdade, aquele capítulo sobre procedimento. Então vocês já sabem como é que faz. Né? Se para mim deformação plástica é importante, eu tenho que propor aí talvez um índice de mérito que correlacione a massa específica com a deformação plástica, por exemplo. É uma boa saída. Né? Pensando no trabalho de vocês têm que buscar aí situações, né, com alguns componentes do trabalho de vocês, onde não pode haver deformação plástica. Né? Onde a resistência mecânica vai ser um critério relevante. Né? Sobretudo naquela parte mais estrutural, isso costuma ser mais importante. Tá bom? Então é isso, pessoal. O capítulo de resistência mecânica foi esse. Algum de vocês tem alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Beleza então, gente.